2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Eu acompanhei todos os outros dias. E talvez hoje Deus queira falar de uma forma diferente para todos nós. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Vamos orar? Deus é com grande peso no meu coração, que eu me coloco nas tuas mãos, para ser a tua boca aqui nessa noite, através desta palavra. Não a nós, mas ao teu nome glorifica. Sabemos que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e que vivem segundo o seu propósito. Temos vivido dias difíceis, passamos pela pandemia, passamos por um momento político e muitas outras coisas virão. Mas tudo que a tua igreja precisa é permanecer em ti, ligada à videira verdadeira que é Jesus. E nesta noite fala conosco. Calem-se todas as vozes e prevaleça como voz de trovão a voz do teu Espírito Santo neste lugar, como tem sido todos esses dias nessa noite, não porque sou eu, mas porque é a tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início, não posso falar de justiça sem falar de juízo, não posso falar de juízo sem falar de justiça. Esse texto é um texto solene, que abrange todos nós sem acepção e sem exceção. O mundo clama as injustiças que nós temos vivido ao longo dos séculos, e de tudo que nós temos vivido requer necessariamente, imperativamente, um justo juízo. E juízo justo só emana dos céus, só emana de Deus. Muitos tribunais são maculados, muitos juízes togados maculam suas togas, sentenças são dadas por suborno, e muitos culpados são inocentados, e muitos inocentes são culpados. Na corte humana, há tantos Herodes nos tribunais da terra e no trono, e muitos João Batista presos. Muitos Pilatos como juiz, e Jesus de Nazaré sendo acusado, sentenciado e condenado. Por isso, imperativamente, faz-se necessário que haja juízo. Um tribunal onde a lei seja observada e a justiça seja praticada. Culpados sejam condenados como culpados e justos sejam inocentados como justos.
O apóstolo Paulo diz nesse texto que esse juízo virá à igreja, que esse tribunal já existe, e tanto os grandes quanto os pequenos irão comparecer diante deste tribunal, tanto os ricos quanto pobres, tanto servos quanto patrões, tanto doutores como vassalos, tanto os religiosos quanto os ateus, todos inevitavelmente comparecerão diante desse tribunal. E, para nossa surpresa, a igreja também. Eu e você. Nós compareceremos diante desse tribunal. Gostaria então que nós imaginássemos a cena desse grande tribunal, não somente vamos morrer com dinheiro no banco, mas vamos comparecer sim diante desse tribunal. Será que nós estamos preparados? Esses dias eu passei muito mal e eu vi a morte a 1 metro de mim, mas eu também vi o Senhor enviar o anjo com a espada flamejante e dizer, não é a hora. E eu só perguntava, Senhor, eu estou pronta? Senhor, eu vou conseguir? Porque eu não quero marchar tantos anos na terra, pregar tantas vezes na terra e chegar a minha vez e eu não ir morar com o Senhor. E o Senhor me poupou naquele dia. E a minha pergunta é, será que eu estou preparada? Será que nós estamos preparados enquanto igreja? Quantas pessoas planejam viver muitos e muitos anos? E quantas pessoas são ceifadas cedo? Com seus sonhos, sua juventude, seus projetos, seus planos. Por isso, o dia de nos prepararmos é hoje. Quando pensamos em um tribunal, pensamos em um réu. E quem é este réu, pastora Graça? Sou eu e é você. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ainda a palavra de Deus diz, não há um justo sequer. A inclinação do nosso coração é mau. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. E o nosso coração é escravo da carne, do diabo e do mundo. Nosso coração é depravado. Alguém, por mais piedoso que seja, pode dizer, em mim não tem nenhuma mancha, em mim não tem nenhuma nódoa, o meu caráter está ilibado. E quem se habilita a dizer isso? O homem é um ser insaciável no pecado. Se pegarmos um alcoólatra, perguntaremos a ele, quanto de bebida alcoólica você pode beber até saciar o seu desejo? Porque ele bebe, 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 bebe e não se satisfaz. Quanto de drogas, de sexo, pode saciar? E quanto mais o homem se lança nas aventuras, mais o seu coração anseia mais e mais, porque é incansável. Eu lembro que eu era alcoólatra, não sei quem sabe aqui, quando Jesus me resgatou, eu fechava os bares da vida. E não tinha bebida que saciasse a minha sede. Não tinha homem que conseguisse ficar bebendo comigo a noite inteira, porque eu era insaciável. O pecado é assim, ele é insaciável. E quanto mais a gente se envolve nele, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, mas o pecado nos chama para irmos mais além.
quando pensamos num tribunal. Algumas pessoas podem ir lá e saírem de lá absolvidas pelo juiz ou pelo povo, mas a sua história lhe condena. Por quê? Será absolvido pelo júri, pelo juiz ou pelo povo, mas quando passa nas ruas, a pessoa diz ali, olha, ali vai um drogado, ali vai um bandido, ali vai um homicida, ali vai um ladrão, porque a sua história te condena. Quantos criminosos foram aplaudidos, foram considerados grandes personalidades da raça humana em seu tempo e que induziram multidões às loucuras da vida. Eu acho interessante que o pecado, ele se alastra muito mais rápido do que uma vida santa diante de Deus. O pecado, ele nos solapa, nos engana. O pecado é gostoso. O ruim do pecado são as suas consequências e que dela nem o Senhor nos livra. Estamos aquém do que demanda a lei de Deus e a justiça de Deus. E é necessário que a justiça corra como ribeiros de água. Quanto é necessário para se manter o coração de uma pessoa devassa? Talvez você diga, essa mensagem não é para mim. Mas talvez seja tanto que a tempestade a levou e eu iria desistir de vir aqui falar daquilo que Deus havia colocado no meu coração. Quanto é necessário para manter o coração de uma pessoa devassa? Pense naqueles que são absolvidos pelo júri. Olhe comigo para a pessoa de Jesus que foi julgado, réu de morte, pelo tribunal eclesiástico da época. Tribunal eclesiástico da época. Pelo conselho popular, pelo poder civil e pelo sinédrio judaico. E Lucas capítulo 23, a Bíblia diz que a multidão gritava, crucifica-o, 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 solta Barrabás e crucifica Jesus. Interessante que ainda hoje Jesus é condenado pelos estudiosos e historiadores, pelos pagãos incrédulos que o sentencia chamando de impostor. Daquele que causava alvoroço onde chegava, daquele que causava confusão onde chegava. Mas interessante que o tribunal de Deus o reconhece como inocente e o constitui como advogado da igreja. E faz-o assentar no trono de Deus, à direita de Deus Pai, para julgar a mim, julgar a você e julgar as nações da terra. Mas a sentença de Jesus foi inocente, 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 porque a sua história o inocentava. Todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Deus para sermos julgados. Podemos até contratar um advogado, mas nada será mais importante naquele dia do que o testemunho de pessoas que se levantarão e dirão, eu estava lá, eu presenciei, e a situação foi essa e foi essa. Quando pensamos no tribunal, pensamos no acusador e nas testemunhas, que vão com base nos autos do processo para declarar que aquele é réu culpado e que cometeu esse e aquele delito. Mas nada é mais poderoso do que alguém se levantar e dizer, a história foi assim, assim e assim, porque eu estava lá, eu vi e assim é a história. Tudo quanto faremos, tudo quanto fizermos, longe dos espectadores, com as luzes apagadas, ninguém viu as nossas omissões, mas Jesus viu e está vendo. Às vezes, há muitas testemunhas que se levantarão eloquentes contra nós.
Temos visto isso nesses dias. E quem são essas testemunhas? São as nossas próprias palavras, nossos pensamentos. A Bíblia diz em Mateus 12:36 que nós vamos dar conta diante do tribunal de Deus de toda palavra frívola que sai da nossa boca. Jesus voltará, não mais para pregar, não mais para curar, não mais para libertar, mas voltará para nos julgar, para julgar a mim e a você, as nações da terra. E nós perguntaremos a Ele, o que foi que eu fiz? E Ele nos responderá, nada, foi o que você deixou de fazer. Foi a sua omissão que está te trazendo aqui, e é dela que eu quero falar. E Jesus dirá, como Mateus 7:23, afastai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Naquele dia, outra testemunha terrível se levantará, que são os nossos pensamentos. No início, o apóstolo estava falando aqui sobre as nossas coisas que nós temos aqui dentro. Que quando nós ofertamos, não é apenas o que nós entregamos de espécie ou de moeda, mas é que junto com a nossa oferta, vai a nossa bagagem, vai os nossos sentimentos, vai os nossos erros, vai as coisas que nós escondemos, e às vezes nós perguntamos, eu oferto tanto e não prospero, eu dou tanto e essa oferta não volta. Precisamos observar como é que estão os nossos pensamentos, as nossas palavras. Os segredos dos nossos corações, aquilo que só eu sei, aquilo que só você sabe, aflorará no dia do juízo. E é diante desse tribunal, no dia do juízo, que essas coisas ficarão em nossa mente e em nossos corações. Se não fosse a lei, irmãos, não teria pecado. O que está completamente escondido ficaria escondido. Lembro-me de quando Moisés se apresenta diante de Deus para receber a tábua dos 10 mandamentos, que nós chamamos de decálogo. E lá no Monte Sinai, Moisés recebe, está lá em Êxodo 20, o versículo 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. 20, verso 4, diz, não farás para ti imagem nenhuma de semelhança daquilo que há na terra ou que há nos céus. O 20, verso 7 diz, não tomarás o nome do Senhor em vão. 20, o versículo 8 diz, lembra-te do sábado para descansar, que é o dia do descanso. 20, 12 diz, honrar pai e mãe. 20, 13 diz, não matarás. 20, 14 diz, não adulterarás. 20, 15 diz, não furtarás e não dirás falso testemunho. Mas o 20, 17 diz, não cobiçarás. Interessante que os 9 mandamentos são pecados objetivos que o tribunal humano pode legislar, porque é objetivo. Mas o 10º mandamento é um pecado subjetivo, não cobiçarás. Quem vai saber que você cobiça as coisas alheias? Quem vai saber se você cobiça algo de alguém? Somente você e Deus. E é dessas coisas que o Senhor está nos falando nessa noite. Nenhum tribunal da terra terá competência para julgar algo de foro íntimo, algo que é somente meu, que é somente seu. Somente o tribunal de Deus, porque Ele é o único que vê a gente não somente por fora, mas por dentro. Concluímos que em todos os quesitos do julgamento, a sentença será inevitável, culpado, culpado e culpado. Mas o interessante é que a figura do advogado, ela será necessária no tribunal da terra.
Porque serão homens pecadores julgando pecadores. Pelas obras da lei, ninguém será justificado. Mas no tribunal de Jesus Cristo, o crime, os vícios, as injustiças não terão defesas, porque a santidade desse tribunal não aceitará jamais culpado ser inocente. Mas culpado é culpado e inocente será inocente. Esse advogado é justo. Esse advogado tem um caráter fiel. Ninguém é rejeitado por ele. Você pode falar com ele a hora que você quiser. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, ele está sempre disponível. Ele não te cobra nada. E mais, esse advogado jamais perdeu uma causa. A Bíblia diz em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esse advogado exige ser titular exclusivo da ação, não divide sua glória com outrem. Somente esse advogado pode perdoar pecados. Somente esse advogado poderá abrir as portas dos céus para mim e para você. Somente ele pode nos considerar absolvidos, absolvidos e absolvidos. Ele é eficaz em sua defesa. Ele não erra. Ele não condena inocente. Pode aplaudir. Ele não condena inocente e não inocenta culpados. Alguém pode te acusar na primeira e na segunda instância, mas ele te justificará, porque ele morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus nos justifica e perdoa pecados. A Suprema Corte Celestial é quem paga a conta. Esse advogado não defende a nossa inocência, mas ele assume a nossa culpa, a minha e a sua culpa. Quando ele se entrega na cruz do Calvário e ele diz: a minha vida ninguém tira, mas eu mesmo a dou. E ele entrega a sua vida e rasga a cédula que era contra mim e que era contra ti. Jesus diz: ele é culpado sim. Eles transgrediram a lei sim, mas eu bebi o cálice amargo da ira de Deus. Por isso eu declaro inocente. Eu morri por eles na cruz do Calvário. Eu rasguei a cédula que os condenava e os fiz livres. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. E o juízo virá, é inevitável. Duro é falar dele, mas ele virá. E virá juízo e justiça, justiça e juízo. E quem primeiro será avaliado é a igreja. Porque a gente conhece os 10 mandamentos. 9 são de cunhos objetivos, que qualquer tribunal humano pode nos avaliar. Mas o 10º, não cobiçarás, é subjetivo e somente Deus conhece o meu e o teu interior. Por isso não devemos nos preocupar muito, porque nós haveremos de nos apresentar diante de Deus para a prestação de contas. E a hora se aproxima. A pandemia veio e parece que nada aconteceu para muitas pessoas. E muitas outras pandemias estão por vir. E nós precisamos estar preparados. Porque junto com todas essas coisas virá a justiça e o juízo de Deus. E nós estamos vivendo na terra como se não tivesse céus. Aleluia. Mas eu quero te dizer nessa noite que os céus nos aguardam. Mas a única pessoa que abre as portas dos céus é Jesus. Para que nós possamos entrar por ela. E Ele vai dizer: entra. Bem-vindo, benditos do meu Pai,
para o momento que eu preparei. Entra e ceia comigo. Vocês serão os convidados. Pode entrar. Eu sou o anfitrião e vocês são os meus discípulos que virão e comerão comigo e se assentarão comigo e reinarão comigo e governarão comigo. Por isso vale a pena. Eu sei que tem muita gente imprensado aqui, de muita luta, de muita dificuldade. Alegra o teu coração, não é você somente não, porque eu também estou, mas eu sei que é Deus nos imprensando, porque a hora do juízo está chegando e nós não vamos ficar aqui. Nós precisamos subir. Levanta as tuas mãos e adora o Senhor.